Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Hoje o tema do nosso trabalho é a prece. E a prece reconforta. Todos nós que frequentamos esta casa, no início de cada trabalho, é feita uma prece, é feita uma oração, um pedido de auxílio, de acompanhamento de todos os trabalhos. A prece não é mais do que uma oração, em que nós nos dirigimos a algo superior. E no nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem preces que estão já elaboradas de acordo com aquele de acordo com aquela que é a intenção da prece. Contudo, estas preces servem para uma orientação. Não quer dizer que tenhamos que as ler, até porque a prece tem que ser sentida. Então, ler, não estamos a orar, estamos a ler uma prece. E a prece deve vir de dentro de nós, o nosso sentimento, aquilo que nós queremos expressar a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, a um amigo, a um familiar. Mas, como instrução do Evangelho, diz-nos o seguinte: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão algumas, é para fixar as ideias e principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que se sentem com dificuldade em emitir as suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente, se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. A coletânea de preces contida neste último capítulo do Evangelho é uma escolha feita entre aqueles que foram ditados pelos Espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces, em termos diversos, apropriadas a certas ideias, ou para casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. A finalidade da prece é elevar a nossa alma a Deus. E diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não se deve, portanto, considerar esta coletânea como uma fórmula absoluta, mas sim uma variedade entre as instruções que os Espíritos nos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento para as suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados
todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece as preces de todos os cultos como horas quando são ditas pelo coração e não somente pelos lábios. Este não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena, como o Espiritismo nos ensina. Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora ou que canta os seus louvores somente porque ela o faz de uma forma e não de outra. Tendo aquele que condenasse as preces para que não fazem parte da sua coleção, provaria que desconhece a gramática de Deus. Crer que Deus se restringe a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e a paixão da humanidade. Uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo, no capítulo 16 e no item 16, é ser compreensível para que possa falar ao nosso espírito. A prece deve ser compreensível para falar ao nosso espírito. Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita em uma língua que se possa compreender, porquanto existem preces que, embora em língua comum, não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que encontram muitas vezes são abafadas pela quantidade de palavras e o misticismo da linguagem. Neste prefácio do capítulo do Evangelho, que tem as preces, já nos diz precisamente isto, que a prece deve ser sentida, que todas as independentemente de serem feitas pelos espíritas ou não, todas as preces são válidas aos olhos de Deus. E agora, só como um exemplo, para quando vou aqui ler uma prece pequenina, só para percebermos como é que nós nos devemos dirigir a Deus ou à entidade que queremos. E, por exemplo, quando queremos pedir um conselho, quando temos uma decisão para tomar na nossa vida e não sabemos como fazer. E então, os Espíritos nos indicam o seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, bons Espíritos que me protegem, inspirem-me a melhor resolução, a tomar na incerteza em que me encontro. Dirijam o meu pensamento para o bem e afastem a influência daqueles que tentarem me enganar. Muito simples. Esta pequena prece dirigida a Deus, quando nós queremos pedir um conselho, temos que tomar uma decisão e não sabemos. Tão simples, mas com tanto conteúdo, que muitas palavras não são importantes. O que é importante é também a energia que nós colocamos nelas. O que é, afinal, uma prece? A prece é uma projeção do nosso pensamento. Nós não temos que fazer uma prece, não temos que a verbalizar. Podemos fazer a prece em pensamento, em silêncio, porque a linguagem dos espíritos é o pensamento. Nós não precisamos de verbalizar para eles chegarem até nós. A partir da qual se irá estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nesta relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar a bons pensamentos. Quando nós pedimos ajuda, e uma ajuda, que tipo de ajuda é que nós podemos pedir aos espíritos? Para nos sair o Euromilhões? Não.
As ajudas que nós pedimos sinceras aos espíritos têm que fazer sentido. Têm que fazer sentido na nossa vida, têm que fazer sentido daquilo que são os ensinos de Jesus. E quando nós temos ou um pedido de ajuda ou um agradecimento, nós pensamos no bem e elevamos a nossa vibração e estamos num plano de vibração superior. E assim nós mais facilmente chegamos aos espíritos de bem, ao nosso anjo da guarda, àqueles espíritos que vêm para nos ajudar. E é importante isto, quanto mais alto for o nosso padrão vibratório, mais fácil nós atingimos a ajuda dos espíritos. Podemos também dizer que a prece é uma evocação e que por meio dela pomos o pensamento em contacto com quem nos queremos dirigir, a quem nos queremos dirigir, porque a prece pode ser a Deus, pode ser a Jesus, mas também pode ser por alguém que quem nós queremos pedir ajuda. Porque o Espiritismo faz-nos compreender que este processo de transmissão de pensamento pode ser uma oração por outra pessoa e não por nós. Nós podemos pedir por outros e dirigirmos o nosso pensamento para outros. Então, assim que o nosso pensamento é dirigido a qualquer outro ser, é encarnado ou desencarnado, existe uma corrente fluídica que estabelece esta ligação de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar o transmite o som. Esta energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por meio da prece que é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si e que nos transmitem a nós essas inspirações. Estas relações estabelecem-se à distância. Quantas vezes nós pensamos numa pessoa e essa pessoa nos vai ligar, essa pessoa parece que ela captou que nós estávamos a pensar nela. Isto existe mesmo. O caráter, no livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec questiona assim aos Espíritos: qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos dizem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Ora, quando nós louvamos, é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando como um ser supremo, causa primária de tudo o que existe e bendizendo-lhe o nome. É percebendo que Deus é o Criador do nosso universo. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei do amor que rege e sustenta a harmonia universal. E agradecer. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus, de entendimento à aceitação, a alegria, a fé, a bênção do trabalho e a oportunidade de servir,
a esperança, a família, os amigos, a dávida da vida. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: a prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, a prece reconforta. Reconforta-nos de uma forma em que nós conseguimos aproximar-nos dos espíritos de bem, daqueles que nos ajudam na caminhada. Como vocês podem, nós aqui, nos nossos trabalhos, nunca se inicia nenhum trabalho que não se faça uma prece, que não se peça ajuda, que não se peça orientação. Porque se ela for sentida, se a nossa intenção é do bem, os espíritos estão cá para ajudar. Se nós todos os dias falarmos ao nosso anjo da guarda, porque ele nunca nos abandona, ele está sempre connosco. O anjo da guarda é um anjo, é um espírito que nos é, quando nascemos, que nos é atribuído para nos orientar, para nos proteger. Mas nós esquecemos-nos muitas vezes dele, esquecemos de lhe fazer uma prece. Se nós, no nosso conforto, no nosso aconchego, falarmos com ele, e podemos considerar que é uma prece, falar com o nosso anjo da guarda, lhe pedirmos ajuda, lhe pedirmos a orientação, lhe pedirmos que nos ajude a melhorar. Ele está lá, mesmo que nós não o possamos ver ou sentir, ele está lá para nos ajudar. E com o passar do tempo e com o hábito de orar, o hábito de fazer preces, nós vamos aperfeiçoando as nossas sensações, a forma como nós sentimos este bem-estar, esta alegria que nos é emanada pelos bons espíritos. Então, eu também tenho também o conselho também é para mim. Devemos sim fazer prece, não só para pedir, mas também muito para agradecer. Para agradecer tudo de bom que nos acontece. E aquilo que não é bom, que foi para nos despertar e que nós conseguimos despertar. Por isso, a prece reconforta-nos, traz até nós boas energias, bons espíritos, ajudamos-nos a nós e podemos também assim ajudar aqueles que também mais amamos e que queremos desejar o bem. Muito obrigada pela vossa atenção.